Carrega a tua cruz. Embora buscamos a vivência do Evangelho, ainda somos bons em aconselhar aos outros, aos aflitos da alma, mas esquecemos de aplicar os mesmos conselhos em nossas atitudes. Consolamos os corações cansados e fadigados pela falta do perdão, mas sequer conseguimos perdoar aqueles que nos feriram. Confortamos aos carentes e doentes da alma e do corpo, mas temos ainda uma grande dificuldade de compreender em nosso mundo íntimo que faz parte da cura o desejo de ser curado. Atendemos de forma atenciosa e amorosa todos aqueles que clamam por justiça, mas ainda somos tão imperfeitos e esquecemos de dar a César o que é de César e a Deus a sua justiça misericordiosa. Falamos de maneira contundente sobre as leis de Deus e toda a sua bondade, mas quando temos que por experiência colocá-las em prova, buscamos todas as justificativas do mundo para sermos implacáveis aos que nos tiraram algo, aos que nos feriram, aos que nos caluniaram. Irmãos, carregai-vos vossas cruzes e interrogai-vos vossas consciências, se no fundo estão realmente vivendo Cristo em vossos corações. Uma mente que desperta a sua luz, amplia novos horizontes, ilumina o vosso próprio destino, construindo em si algo que jamais pode ser esquecido e muito menos interrompido. Vá para dentro de si e seja a tua própria inspiração, seja a tua própria força, e não exija dos outros algo que você não possa fazer. Irmã Teresa de Jesus. Antes de eu começar o Evangelho, certa vez uma amiga da casa chegou para mim e disse assim: eu não sei nem se ela está aqui, mas se tiver, eu vou contar essa história. Não tem problema nenhum. Ela me disse assim: como é que eu acabo com a ansiedade? Aí eu olhei para ela e comentei: lembra, Madalena? Serve para mim, tá? Eu disse assim para ela: como é que eu posso te falar de como conter a ansiedade se eu sou extremamente ansioso? Os Espíritos já me deram a receita. Se eu te falar como eu devo conter a ansiedade e eu não contenho, eu não estou sendo verdadeiro. Me lembrou a história do Gandhi, que eu já contei aqui várias vezes. Uma mãe preocupada com seu filho que comia muito açúcar, demais. E o menino gostava muito do Gandhi. Então o que ela pensou? Eu vou levar ele lá no Gandhi, para que o Gandhi converse com ele, e quem sabe o menino ouvindo deixe de comer açúcar. E foi assim que ela fez. Ela levou ele lá no Gandhi, chegou lá, contou toda a história para o Gandhi, dizendo: olha, ele está comendo muito açúcar, eu gostaria de que o senhor conversasse com ele, ele gosta muito de você, quem sabe ele não para de comer açúcar. Aí o Gandhi disse assim para ela: então vamos fazer o seguinte, você vai embora, daqui a um mês você volta e nós vamos conversar com ele. Ela não entendeu nada, mas assim ela o fez. Deu um mês, ela voltou, ele pediu para chamar o menino, e na frente dela, olhando os olhos do menino, disse a ele: meu filho, deixe de comer açúcar. Açúcar faz mal ao organismo, vai te criar uma série de doenças. É necessário que você pare de comer açúcar. Aí a mãe olhou para o Gandhi e disse assim: por que o senhor não disse isso há um mês atrás?
Ele olhou para ela e falou assim: como é que eu posso pedir para alguém parar de comer açúcar se eu como açúcar? Como é que eu posso pedir para alguém fazer regime se eu não faço regime? Como é que eu posso pedir para alguém perdoar se eu não perdoo? Como é que eu posso pedir para alguém amar se eu não estou no exercício de aprender a amar? Como diz o Chico, nós temos uma habilidade enorme de receitar remédios, de educar os filhos dos outros e de aconselhar os outros nos seus problemas. Mas nós temos uma grande dificuldade de analisar o nosso problema, a nossa dificuldade, aquilo que nós temos que fazer e exigimos dos outros. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: não é hipocrisia da minha parte, orar por aquele que no qual me feriu e eu não tenho a mínima vontade de orar? Vocês sabem o que é hipocrisia? Hipocrisia é você exigir do outro algo que você não faz. Isso é hipocrisia. Agora, de você estar no exercício de querer perdoar, de querer amar, de querer ser melhor, isso não é hipocrisia. Você está exercitando isso em você. Nós temos aquele grande ditado popular que diz, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Então nós analisamos os outros, mas a gente não se autoanalisa. Nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então nós precisamos voltar para nós. Antes de exigir qualquer coisa do outro que eu possa exigir de mim. Eu comecei contando essa história, né, da nossa companheira da Madalena, que ela me questionou, porque na verdade, se eu dissesse a ela uma receita, aí eu estaria sendo hipócrita. Eu acho que a partir do momento que você vivencia é uma coisa, quando você não vivencia é outra. Né? Então isso é muito importante. A gente tem receita para todo mundo, mas a gente não tem receita para os nossos problemas, ou não queremos seguir a receita que temos para os nossos problemas. A doutrina nos ensina essa reflexão, essa meditação. Eu estou dizendo isso porque vem em conta com a psicografia da irmã Teresa de Jesus. A gente faz uma análise de tudo, mas esquecemos de fazer uma análise do nosso universo íntimo. Esse é o grande mal do ser humano. Na verdade, é a nossa grande falha. Nós esperamos tudo dos outros, mas esperamos muito pouco de nós. Nós falamos demais, mas temos muito pouco de atitudes. Nós precisamos ter mais atitudes e falar menos. É um exercício que eu estou fazendo para comigo. Tenho trabalhado mais, ouvido mais e falado menos, a não ser nas palestras, viu, João? Mas no meu dia a dia eu procuro ouvir mais. Eu preciso aprender a ouvir mais, porque quem aprendeu a ouvir mais é porque aprendeu a se ouvir, aprendeu a se conhecer. Porque quem fala demais age pouco, muito pouco, né? Aquele que faz muito propaganda de si próprio, vocês podem ter certeza que muito pouco faz, mas muito pouco faz. Porque na verdade quem faz não precisa falar, não precisa fazer propaganda de si próprio, porque ele já se conheceu. Ele está trabalhando em favor de si mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado quanto às nossas atitudes. Sábio é aquele
que além de aprender com os erros dos outros, aprende com os dele e procura sempre se corrigir, procura sempre se observar. Esses dias na rede social, quando as pessoas falam, rede social tem muita coisa bacana, e os animais que no qual nós chamamos de irracionais, eles têm muito a nos ensinar. Esses dias eu vi um vídeo de um boiadeiro tocando a boiada, e aí um touro foi atravessar uma ponte. O que aconteceu? Ele atolou e cedeu. Então os boiadeiros foram lá e tiraram. Moral da história: o que fizeram os outros que estavam atrás? Viram o erro do touro e começaram a pular aquela ponte. Começaram a pular. Então, se os animais que no qual nós chamamos de irracionais, eles observam e aprendem com os erros do seu semelhante, da sua espécie, compete a nós que somos inteligentes e capazes de raciocinar, de fazer da mesma maneira, da mesma forma. Só que como nós buscamos subterfúgios para fugirmos da nossa realidade, para nos enganarmos, né? Para ludibriar as nossas mentes, infelizmente nós entorpecemos o ato de pensar, o ato de observar, o ato de raciocinar, de aprender com os erros dos outros. Eu não preciso cometer os mesmos erros para chegar às mesmas experiências que no qual está passando aquela pessoa. Então, antes de eu dar receita às pessoas, eu tenho que procurar analisar se essa receita que eu estou dando, eu estou praticando, se eu estou vivenciando no meu mundo íntimo. Esse é o grande sábio, porque, como disse o Benedito, o tolo fala muito e aprende pouco, o sábio ouve muito e aprende muito. Então nós precisamos começar a observar, a analisar, ouvir mais. E para ouvir mais, nós precisamos do exercício de se ouvir. Nós temos que aprender a silenciar, a criar essa introspecção para conosco. É extremamente importante e é sadio, é salutar, porque o silêncio ele cria introspecção, para que eu possa ouvir mais as pessoas, para que eu possa ouvir, sentir e analisar o que eu penso, porque o nosso grande mal é que nós não conseguimos analisar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então isso é extremamente importante. É só assim nós carregamos a nossa cruz. Eu estou dizendo isso porque é só assim que a gente carrega a nossa cruz, simbolizadas nas nossas experiências, que envolve o nosso eu, que envolve o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo particular de agir. Então que eu seja sábio, que eu aprenda com os erros dos outros, que eu aprenda também com os bons exemplos dos outros. Por isso que Jesus falava que o escândalo é extremamente necessário, porque o escândalo educa a todos, não só aquele que produz, mas aquele que está ao redor. Nós julgamos muitos outros, porque na verdade nós não temos a mesma prática de se julgar. O ato de se julgar é o ato de se analisar. Julgamento vem de análise, de reflexão. Então automaticamente a gente exterioriza esse julgamento muito para o outro, porque a gente não faz esse julgamento interno conosco. Nós não temos esse hábito, não adquirimos esse hábito.
Porque a partir do momento que a gente adquire esse hábito de análise, de um julgamento interior, de um julgamento sobre os meus atos, sobre a minha maneira de pensar, sobre a minha maneira de agir, eu faço um processo do quê? De reflexão, de meditação. O ato de se julgar não é o ato de se punir, não é o ato de se autodestruir, de se auto-aniquilar, de se censurar. Não, é o ato de se refletir. Eu estou me julgando, estou me analisando, para eu saber se esse caminho que eu estou fazendo, percorrendo, ele é bom para mim ou não. Isso é um processo de um sentimento chamado de solitude, de introspecção. É um processo que você se interioriza, que você se analisa. E quando você passa a se julgar, você faz de dentro para fora, que é essa autoanálise, você deixa de ficar apontando o dedo de forma inconsciente em julgamentos alheios, no qual exteriorizam aquilo que você é no seu mundo íntimo. Você deixa de ficar julgando os outros, porque você já está se autoanalisando. Não sou eu que tenho que julgar fulano, beltrano, ciclano, o seu comportamento, se ele é baixo, se ele é magro, se ele age dessa maneira, se ele é gordo, se ele é... enfim, se ele tem qualquer tipo de atitude ou de estereótipo, sua crença, sua opção sexual, suas escolhas, porque eu passei a investir o tempo em mim. Estou carregando a minha cruz, estou carregando a minha bagagem, estou investindo em mim. O tempo que eu estou aqui ou em qualquer lugar, eu aprendi a fazer essa introspecção. Então tudo que acontece na parte exterior sempre serve para mim. Sempre tem algo no qual eu possa aprender com aquela ocasião, com aquela pessoa, com aquela circunstância. Isso é ser um indivíduo inteligente, inteligência emocional. É um indivíduo que aprende em todas as circunstâncias. Um indivíduo que não se conhece, ele fica julgando os outros, ele fica apontando o dedo aos outros, ele investe muito mais tempo analisando a vida alheia, analisando as circunstâncias do que a vida dele. Ele realmente vai ser um indivíduo infeliz, um enfermo, um doente, um necessitado, um indivíduo que está se aprisionando, um indivíduo que está se algemando nesse vício de ficar analisando os outros, de ficar apontando o dedo para os outros e de não se autoanalisar. Eu posso fazer até um julgamento alheio, mas desde que ele sirva para mim. Desde que ele sirva para mim. É importante esse tipo de análise. É importante esse critério, para a gente não perder o bom senso. É importante. Você pode julgar um criminoso. Ele vai ser condenado, mas ele tem o direito de se reabilitar. Eu tenho que aprender também com isso. Será que eu não poderia cometer o mesmo ato? É essa reflexão que deve ser feita. Ninguém aqui está perdendo o bom senso. Se você pegar um homicida, um estuprador, é claro que isso nos choca, não tenha sombra de dúvida. Ele vai ter que ressarcir perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Só que não compete a mim um julgamento. Eu tenho que ter o bom senso de fazer aquela análise daquela experiência. E aquilo tem que me servir de alguma coisa. Porque eu não sou tão bom quanto eu penso ser, que no qual eu não irei cometer um escândalo desse. Será que eu não vou cometer? Então, quando também a gente se analisa, e quando a gente aplica a lei de Deus em nossos corações, dentro dessa análise, desse julgamento para conosco, a gente vê esses indivíduos como enfermos da alma, doentes. Porque se eles tivessem sã consciência, eles não cometeriam isso. Mas como não estão em sã consciência, cometem isso por estado de ignorância. Estado de ignorância leva o homem à maldade.
e ignorar a lei de Deus em si. O julgamento íntimo nos leva a compreender a lei de Deus. O julgamento alheio nos leva à manifestação da lei, somente a lei do homem. O ódio, a vingança, é o que eu sempre disse, eu sempre comento aqui, é contraditório eu ver. Às vezes no meio espírita, eu vejo no meio católico ou protestante, de alguns cristãos dizerem que bandido bom é bandido morto. Isso é extremamente contraditório quem quer seguir o Cristo. É extremamente contraditório. Não estou aqui levantando a bandeira dos direitos humanos. Eu acho que cada um responde perante as suas obras, mas eu não devo ser a mão da vingança, eu não devo ser a mão do ódio, eu não devo ser a mão da fúria. Eu tenho que aprender a dar a outra face, e para dar a outra face é necessário que eu analise, vivencie e conheça as leis de Deus que estão em mim. Então nós precisamos voltar para nós. Nós falamos de cura, nós falamos de alívio, mas ainda nós não compreendemos, como foi dito, e isso é uma frase do filósofo Seneca, que faz parte da cura o desejo de ser curado. Ninguém vai tomar remédio por nós, ninguém vai se melhorar por nós. Compete a cada um de nós fazer a nossa parte. Isso é carregar a cruz. É isso que Jesus ensina. Volta para você, renuncia a si mesmo, renuncia ao ego destruidor, renuncia ao orgulho que te acorrenta e te chumba num perfeccionismo no qual não existe em você. Renuncia à vaidade, essa vaidade no qual a gente acha que somos privilegiados. Renuncia à soberba, porque na hora da dor todos nós somos iguais. Não tem uma viva alma aqui, encarnado ou desencarnado, que no momento da dor, da doença, não sofra, não peça por clemência. Renuncia tudo isso que nos afasta do amor de Deus. Renuncia tudo isso no qual nos aprisiona nesse mundo terreno. Nos aprisiona na mágoa, na vingança, no ódio, no desejo de pagar o mal com o mal. Renuncia, é isso que o Cristo está falando. Renuncia tudo isso para você ser feliz. Renuncia tudo isso para você conhecer em si próprio a tua luz, a tua força, o teu amor, para você poder fazer de uma maneira diferente, para você sentir a presença de Deus no teu coração, para você compreender que existem leis maiores que regem todo o universo, para que possamos ser fiel àquilo que Jesus disse: dar a Deus o que é de Deus, misericórdia, não mais o holocausto, não mais o ferir, o machucar, o destruir, mas sim o reabilitar, mas sim aquilo que reintegra o ser humano à sociedade, reintegra o indivíduo a Deus, ressocializa, reconstrói, revive, renova. É disso que nós precisamos, e é para isso que Jesus veio. Então vamos renunciar a si mesmo, tudo aquilo que nos afasta da verdade, tudo aquilo que nos afasta do Criador.
Nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. São Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é um complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é a aprovação. Sem grandeza, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma sustentabilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansedumbre e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, será-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar: uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a sustentabilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenta, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Quando Jesus coloca, no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. É extremamente interessante, como eu disse, quando ele coloca também, a partir do momento que a gente não perdoa o nosso irmão, Deus também não nos perdoa. Vamos analisar isso de uma forma mais abrangente e profunda? Deus é a reabilitação e perdoa sempre. É o que eu disse na terça-feira. Só que as leis de Deus estão em mim. Compete a cada um de nós despertar as leis de Deus que estão na nossa própria consciência. Porque se eu não perdoo, como é que eu vou obter o perdão de Deus que está na minha consciência? Se eu não perdoo, é óbvio que eu não vou receber o perdão, porque da maneira como eu estou agindo para com o outro, é da mesma maneira que no qual eu vou receber. A partir do momento que eu sou misericordioso, a partir do momento que eu sou brando, que eu sou pacífico, eu procuro entender, eu procuro tentar compreender
Por que o outro agiu dessa maneira? Eu procuro me colocar no lugar dele. Será que se eu estivesse no lugar dele, eu faria também diferente? Eu estou sendo misericordioso. Então, se eu estou sendo misericordioso, eu estou exercitando em mim a lei de Deus. O que eu estou dando ao meu próximo, eu vou receber. É óbvio. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Está nas entranhas da nossa alma. Em cada parte da nossa alma, em cada partícula da nossa alma, está o DNA de Deus. Deus está em mim. Eu vivo em Deus eu me movo. Então, a partir do momento que eu perdoo, eu recebo perdão. Não é que Deus não vai me perdoar. A gente vê Deus dentro dessa passagem de Jesus, né? Parece que é algo à parte. Não, Deus é tudo. Nós somos parte de Deus. Deus, a gente sempre diz, é reabilitação, é amor, é misericórdia. Mas Ele só é amor, misericórdia, perdão, a partir do momento que eu ajo em favor da lei de Deus. Então, quando Jesus ensinava no Sermão do Monte a misericórdia, Ele estava ensinando ao indivíduo a sair do olho por olho, dente por dente, a sair da lei de César, para entender que existem leis maiores, leis de misericórdia, leis de amor. A lei de Deus, ela é justa sim, mas ela não é implacável, como eu comentei na terça. Ela é branda, a partir do momento que eu sou brando, a partir do momento que eu tenho humildade, a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu tento entender o outro. Por mais que às vezes eu não consiga aceitar na primeira instância, porque não é fácil, mas eu estou tentando entender o outro. A partir do momento que eu estou tentando entender o outro, eu estou ativando em mim as leis de Deus, e isso vai me ajudar a compreender o outro, vai me ajudar a dar o perdão ao outro, vai me ajudar a orar pelo outro. Quando Jesus coloca isso, é uma nova maneira de encararmos, de vivenciarmos a nossa vida. Nós não precisamos ser mais implacáveis, inflexíveis, duros, intransigentes. É necessário fazer uma reflexão. É isso que Jesus convida. Reflita, analise. Será que não poderia ser você no lugar dessa pessoa? O que você gostaria de receber naquele momento? Se você cometesse um mal e você se arrependesse, como é que você gostaria que você fosse recebido naquele momento? Porque pode acontecer conosco. É isso que Jesus estava querendo ensinar. Não se coloque acima da lei dos homens, acima da lei, ou não fique na lei dos homens, porque uma hora pode acontecer com você, uma hora pode acontecer conosco. Então nós, quando ele diz aqui que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que exercitam a misericórdia, é que aqueles que estão exercitando o perdão. Misericórdia vem com o perdão. Misericórdia, né? Perdoa, porque aquele que está fazendo não sabe o que está fazendo. Então não adianta eu exigir dele uma outra atitude. Ele está dando aquilo que no qual ele recebeu, aquilo que ele é. Agora, se eu estiver um passinho além dessa evolução, ou tentando vivenciar essa compreensão, compete a mim a fazer de maneira diferente. Porque aquele que faz de maneira diferente, ele se liberta. Ele se liberta daquela experiência. Ele se liberta daquela mágoa. Ele se liberta daquele ódio. Ele se liberta da vingança. Ele não fica escravizado diante daquela experiência. Jesus estava nos ensinando isso, a não ficarmos escravizados perante ao mal que as pessoas nos cometem. Não se escravize no mal que as pessoas nos cometem.
Uma porque nós também somos imperfeitos e vamos cometer o mal. E uma hora pode ser nós e nós vamos querer o perdão. Vai dar aquela dor moral, e aí eu vou tentar conversar com aquela pessoa e pedir perdão. Não é isso? E aí eu vou pedir perdão por quê? Porque aquilo está me fazendo mal. E ao mesmo tempo, ela também, ela nos liberta de um grande sentimento que é a mágoa. A mágoa que nos faz um mal danado no nosso organismo. Né? A gente deixar aquela memória ir embora. Agora, se eu ficar alimentando aquela memória, se eu ficar alimentando aquela experiência, é óbvio, eu não vou conseguir sair daquele quadro. Então eu preciso agir de forma misericordiosa com quem? É com o outro? Começa com o outro? Começa comigo. Não é com o outro. Começa conosco. Seja misericordioso com você. Se ame, se perdoe. Tudo começa conosco. Se você se amar, se você se perdoar, se você for misericordioso com você, se você não se exigir tanto, se você se aceitar e ir mudando pouco a pouco, se educando, se transformando, você vai fazer isso com o outro. A pedagogia de Jesus era voltada para o íntimo de cada um, para que cada um pudesse voltar para si mesmo e pudesse fazer uma análise. Espera um pouquinho. Se eu não tiver misericórdia para com as minhas aflições, para com as minhas dores, para com as minhas dificuldades, eu não vou conseguir me auto-perdoar. Eu não vou conseguir receber aquilo que Deus está me oferecendo, aquilo que Ele tem para me dar. Porque Ele tem para me dar, basta que eu pratique isso no meu coração, na minha mente. Não é para com o outro esse ensinamento de Jesus, ela é voltada para o eu. É a terapia do eu, o Sermão do Monte. É a terapia do eu. A gente fala de Jung, de Freud, mas o Sermão do Monte, ele tem uma profundidade psicológica, que se a gente se interiorizar, se a gente buscar cada parábola, cada passagem do Sermão do Monte, e voltar para si, porque Jesus estava falando assim, eu estou falando para vocês voltarem para si, para vocês voltarem para o seu mundo íntimo, para o seu eu. Seja misericordioso para com você, porque se você for misericordioso para com você, Deus vai ter misericórdia de você, e automaticamente você vai ter misericórdia do outro. Seja brando com você, seja pacífico com você, não se trate com maldade, não se destrua, não se aniquila em seus pensamentos, em seus sentimentos, na sua conduta. Comece isso com você. É isso que Jesus está falando. Porque se a gente fazer isso para nós, fica fácil perdoar o outro, fica fácil entender o outro, fica fácil ter misericórdia do outro, gente. Isso é uma análise muito profunda. Todo o ensinamento de Jesus, ele está voltado sempre para a alma do indivíduo, para a nossa alma. Não é para o outro, é para você. Volta para você, isso encaixa em você, se analisa, aprenda com você, aprenda com os seus erros, se perdoe, e assim por diante você vai fazer isso também com o teu semelhante. E aí Jesus diz aqui, né? Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. O que ele quer dizer isso? O que ele quer comentar a respeito disso? Se alguém te fez o mal, vá e converse com ele. Tenta resolver. É isso que Jesus está falando. Tenta resolver. Tenta resolver com jeito, tenta conversar,
como a gente fala sempre, põe pratos limpos, mas não de uma forma violenta. Para que isso ocorra, vamos fazer orações antes. Vamos fazer algumas orações antes. Aí eu vou pegar o telefone e vou falar: fulano, eu gostaria de conversar com você. Se o teu irmão te escutar, quer dizer, o que quer dizer? Se vocês se entenderem, ótimo, um ganhou o outro. Aquilo se fortalece, aquela amizade se fortalece. Por que se fortalece? Porque o amor vai sendo construído. Existe amor perfeito? Nós aprendemos a amar de forma incondicional? Eu questiono a vocês. Aprendemos a amar de forma incondicional? Para amar de forma incondicional, a gente não vai ter que aprender a perdoar? Nós vamos ter que aprender a perdoar? E você sabe aonde mais dói o perdão? Naqueles que estão ao nosso lado. Não é com o vizinho lá fora, com o ciclano, é aqueles que a gente tem proximidade. Porque errar faz parte de construir o amor incondicional. Porque nós somos imperfeitos. O sentimento amor é um sentimento que vai sendo construído. Uma mãe não nasce amando seu filho. Não nasce, e é mentira. Ela constrói esse amor. Ela constrói na gestação, ela constrói na relação que ela passa a ter com o filho. Isso é construído. Ah, mas é de outras encarnações. Mas mesmo sendo de outras encarnações, é construído. É construído pouco a pouco. Vai se estruturando cada vez mais. Cada nova encarnação se estreita mais ainda. Mas não quer dizer que esse amor não possa adoecer. Ele pode adoecer sim, se não tiver perdão. O perdão é para curar o amor. O perdão é para colocar o amor de novo no caminho. Por isso que Jesus ensinou o perdão. Para a gente chegar no amor incondicional, nós vamos ter que perdoar invariavelmente. Nós não falamos de amor incondicional para chegarmos a um estado de bem-aventurança, mas como nós vamos chegar a um estado de bem-aventurança se nós somos imperfeitos? E essa relação de amor é uma relação extremamente relativa, porque existe amor de homem e mulher, existe amor de pai e filho, existe amor de amigos, amor em todas as relações, homossexual, bissexual, não importa, há um tipo de amor. Existe amor em todas as relações. Amor pelos bichos é um tipo de amor. Todos esses amores, eles vão nos levar ao amor incondicional. O amor incondicional que ama tudo e a todos, e aceita tudo e a todos. Mas para isso, precisa ter o perdão. Porque se não tiver perdão, não tem amor. Amor e perdão estão estreitamente ligados um ao outro. Quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Quem é casado sabe o que eu estou falando. A relação marido e mulher, a relação de casal, independente da família, independente da forma, é a relação que nos leva de uma forma profunda a compreender esse mecanismo: perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor. A família nos leva a isso, nos leva a esse exercício de uma forma contundente, profunda. Sempre está mexendo. Perdoar e amar, perdoar e amar. Então parece uma relação de amor e ódio, né? Mas não é que é amor e ódio, é que na verdade nós não temos ainda o amor incondicional puro, igual Jesus tem por nós. Nós não conhecemos esse tipo de amor ainda. Nós estamos longe desse amor. Mas Jesus nos deu a receita do perdão. Sabendo que nós estamos longe desse amor, então perdoe uns aos outros quantas vezes for necessário, para que nós tenhamos uma relação saudável, para que tenhamos uma relação prazerosa, porque cada ato de perdão estreita o amor. Cada ato de perdão estreita o amor. Estreita. Fortalece o amor. Cada ato de perdão. Então precisa se ter.
Precisa-se ter a misericórdia, o perdão, para a gente aprender a amar. Porque se nós não tivermos a misericórdia ou o perdão, nós não vamos saber amar. Não vamos saber amar. Então uma coisa está ligada à outra. É um exercício. Aí volto a dizer, no começo da minha fala, dentro da psicografia da irmã Teresa, carrega a tua cruz. Exercite isso. Volte para você. Aprenda com esse mecanismo no qual a natureza nos ensina, de sabermos conhecer as nossas emoções, de conhecer as nossas relações, de estreitar cada vez mais os laços que nos unem. E para estreitar os laços que nos unem, os laços espirituais, é necessário uma grande dose de paciência, uma grande dose de amor, uma grande dose, profunda dose de autoconhecimento. Uma profunda dose de autoconhecimento. Eu me amo o tanto, o quanto deveria amar ao meu irmão. Eu me perdoo o tanto, o quanto deveria perdoar o meu irmão. Então a raiz do Evangelho de Jesus, ela começa no psiquismo de cada um de nós. De cada um de nós. E não tem como fugir disso. Não tem. Nós podemos buscar outras rotas, outros caminhos, deturpar o Evangelho de Jesus, deturpar esse ensinamento profundo no nosso psiquismo, mas cedo ou tarde nós vamos ter que voltar para a nossa realidade, para quem nós somos, para a nossa essência, para o nosso eu, e canalizar isso. E canalizar isso de forma verdadeira, com boa vontade e exercitando. Isso não é hipocrisia. Não é hipocrisia, isso é exercício da alma. Exercício da alma. Até uma hora que eu vou me condicionar nessa realidade, até uma hora que vai se tornando, isso vai ficando de forma natural, que eu vou aprendendo a aceitar as pessoas, porque eu vou aprendendo a me aceitar. Eu vou amando as pessoas, porque eu vou aprendendo a me amar. Eu deixo de julgar as pessoas, porque esse julgamento não me compete, mas me compete o meu julgamento íntimo. Como diz o Chico, aos outros eu dou o direito de ser o que eles desejam ser. A mim não. Para mim eu não posso me dar esse direito. Olha que sabedoria do Chico, sabe por quê? O julgamento de si. Eu aceito o outro como ele é. Eu não quero a mudança do outro. Eu tenho que me mudar. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que me aceitar. O outro é o outro. O outro vai responder pela consciência dele, por aquilo que ele está fazendo, pelas atitudes, pelo nível de maturidade que ele tem. Cada um responde. Sou eu que tenho que responder perante a mim. Agora, se eu ficar analisando os outros, quem vai responder pelas minhas atitudes? Eu sou um barco à deriva, um indivíduo inconsequente, um indivíduo que não zelou de si próprio, um indivíduo que não se cuidou, um indivíduo que naufragou em hipóteses, aconselhamentos, receituários, mas que não adentrou em si. Não adentrou em si. Vamos lembrar de Jesus quando ele chamava os fariseus de hipócritas. Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Porque eles exigiam dos outros certa postura que eles não davam para si, não faziam. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. O indivíduo que se conhece não exige nada de ninguém, ele exige dele. Sou eu que tenho que mudar, sou eu que não tenho que criar expectativa em ninguém, sou eu que tenho que aprender a me conhecer, sou eu que tenho que voltar para mim, porque cada um oferece aquilo que pode oferecer. Eu tenho que ser feliz.
da maneira como eu sou, aceitando as pessoas como elas são. Parece tudo isso um jargão que a gente já cansou de ouvir, né? Livros de autoajuda, os livros espíritas, mas é uma coisa que a gente precisa relembrar e voltar para si, e sempre voltar para si. Aquele que volta para si, ele dá um salto na sua própria evolução. Ele cresce, ele aprende, ele é feliz. Ele é feliz com aquilo que ele tem, com aquilo que ele possui. Ele não se ofende mais com os outros, porque na verdade ele deixou de criar expectativas. Porque o ato de se ofender é o ato de criar expectativa. O que o outro tem a me oferecer. Quando eu não crio mais expectativa, não tem mais por que eu me ofender. Não tem. Porque cada um oferece aquilo que pode oferecer. Só que é um estudo da nossa alma. O Evangelho de Jesus nos dá a bússola para estudarmos a nossa alma. É a bússola para a nossa alma. É a bússola que vai nos levar à construção, pelos bons sentimentos, pelo autoconhecimento, pela meditação, pela oração, pela boa conduta, a construção e a edificação do reino do céu. A bem-aventurança. A bem-aventurança. Jesus está nos ensinando o caminho da felicidade. Claro que esse caminho da felicidade é estreito. Ele exige autoconhecimento. Ele exige renúncia. Ele exige compreensão. Ele exige tolerância. Ele exige oração. E a oração, como diz Gandhi, é a respiração da alma. Orar é respirar pela alma. É entrar em sintonia com Deus que está em nós. Que Jesus nos proteja abundantemente e que nós possamos buscar essa bem-aventurança.